Boa noite e bem-vindo ao Jornal da Noite. O chefe de Estado revelou hoje, em Songo, na província de Tete, que os estudos de viabilidade e ambiental para a construção da central elétrica junto à hidroelétrica de Caurabaça foram um sucesso. Daniel Chapo anunciou também que, dentro de dias, o governo vai lançar o concurso público para se encontrar a empresa ou consórcio que vai erguer o referido empreendimento com capacidade para produzir cerca de 400 megawatts, projeto que visa ampliar a capacidade de geração de energia elétrica da HCB, que tem uma capacidade instalada de 2.075 megawatts. Aqui mesmo onde nos encontramos, também vamos começar brevemente a construção de uma central elétrica de cerca de 400 megawatts para poder, portanto, incrementar a capacidade de produção de energia elétrica da Caurabaça. Terminamos o estudo de viabilidade, terminamos também o estudo do impacto ambiental e agora vamos passar para a fase do lançamento dos concursos até a adjudicação e a construção, portanto, da central elétrica através dos painéis solares de 400 megawatts para aumentar a capacidade, portanto, de produção de energia elétrica. O presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, visitou hoje a hidroelétrica de Caurabaça. Foi a resposta de Banga ao convite do presidente da República, Daniel Chapo, em Sevilha, durante a 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. Os dois não só sobrevoaram a região onde está implantada a HCB, mas também conheceram a imponente infraestrutura por dentro. Nós estamos neste momento a trabalhar com o Grupo Banco Mundial, porque através do AFC, que faz parte do Grupo Banco Mundial, podemos ter uma parceria público-privada, como disse muito bem aqui o senhor presidente do Banco Mundial, e outros parceiros do Grupo do Banco Mundial, que podem vir investir nesta matriz energética toda que estamos a falar. Produzir energética através de centrais hidroelétricas, de centrais solares, de centrais a gás, de centrais também a vento, portanto centrais eólicas. Esse é que é o objetivo principal desta visita, mas como disse também o senhor presidente do Banco Mundial, não vamos terminar por aqui. Queremos nos concentrar em 4 áreas principais com o Banco Mundial. A questão de turismo, que Moçambique tem um potencial enorme para podermos catapultar o turismo em Moçambique. Também queremos nos concentrar na agricultura. Moçambique tem um potencial enorme. Recursos minerais e energia, como estamos agora já a trabalhar nesta área. Também o desenvolvimento de infraestruturas e principalmente os nossos corredores de desenvolvimento. Estamos a falar do corredor de Maputo, no sul, corredor de Nacala, no norte, e corredor da Beira, no centro. Achamos que os nossos corredores têm capacidade de produzir dinheiro para o país, com transporte e logística, muito mais do que está a produzir neste momento. E é desta forma que terminava a visita do presidente do Banco Mundial à barragem de Caurabaça, aqui no Songo, província de Tete. Ele se fazia acompanhar pelo chefe de Estado, Daniel Chapo. Na manga, diversas promessas para o investimento na construção de várias infraestruturas, entre elas a barragem estratégica de Mpandakua, que vai produzir qualquer coisa como cerca de 1.200 megawatts. Com imagens de José David, Isaac Nen, para a MBC TV. A socióloga Sheila Khan considera que a nova lei de nacionalidade, recentemente aprovada pela Assembleia da República Portuguesa, poderá ser vetada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa por contrariar os princípios constitucionais da República Portuguesa. Segundo Sheila Khan, o novo instrumento legal pode fomentar formas de exclusão e discriminação entre cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, pondo em causa os ideais de inclusão e mobilidade que orientam a organização. O Parlamento português aprovou na quarta-feira, 16 de julho, um pacote legislativo de caráter restritivo em matéria de imigração que revê a lei de estrangeiros e, entre outras medidas, limita o direito à reunificação familiar por parte de cidadãos estrangeiros. A socióloga moçambicana radicada em Portugal, Sheila Khan, afirmou em entrevista à MBC TV
que a implementação da nova legislação poderá acentuar práticas de exclusão e discriminação no espaço lusófono. Ele ainda vai ser vetado ou não pelo Presidente da República, neste momento, o Marcelo Rebelo de Sousa. Alguns constitucionalistas, nomeadamente o pai da Constituição, acham muito todo este conteúdo e toda esta proposta inconstitucional. O que esta lei pode estar a dizer e a traduzir-nos é que nós estamos outra vez a entrar numa lógica de exclusão, de discriminação e, acima de tudo, de uma lógica de hierarquização. O objetivo do pacote legislativo é restringir o acesso à cidadania portuguesa e reduzir o número de imigrantes no país, o que, segundo Sheila Khan, poderá ter impactos negativos na economia portuguesa. Portugal está demograficamente envelhecido, que Portugal, ao nível de mão de obra, precisa urgentemente e constantemente de uma imigração que vá ajudar, nomeadamente na área da restauração, da construção civil, e basta olhar para as nossas ruas, basta percorrer as nossas ruas e basta ir às nossas lojas, perceber que as pessoas que lá estão e que há 5, 6 anos ou 10 anos não estariam lá, mas que hoje estão lá. Quem são? São os imigrantes do espaço da língua portuguesa. Portanto, ao institucionalizar a exclusão entre diferentes categorias de imigrantes, como os detentores do visto Gold, tratados como imigrantes privilegiados, Sheila Khan questiona a moral histórica e ética que Portugal pretende transmitir aos países da CPLP. E que moral histórica e ética também Portugal está a demonstrar perante uma história feita de séculos com outros povos. Exato. Portanto, é preciso também olhar não só para a mesa, mas olhar para debaixo da mesa e perceber que há uma pobreza histórica e de consciência histórica e moral que Portugal também está a demonstrar. Exato. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa dispõe de 20 dias para promulgar ou vetar a nova lei, que foi aprovada com votos da coligação governamental e da extrema-direita. Todas as bancadas da esquerda votaram contra, enquanto o Partido Iniciativa Liberal optou pela abstenção. No outro desenvolvimento, a socióloga Sheila Khan considera que o recente encontro entre Venâncio Mondlane, o líder do partido Chega na Assembleia da República Portuguesa, serviu como uma oportunidade para Mondlane se afirmar no espaço político português. Segundo Khan, isso deve-se ao fato de André Ventura ser atualmente uma das figuras mais proeminentes da política em Portugal. Também é preciso não esquecer que Venâncio Mondlane não é propriamente um homem da esquerda, não é? Que é uma coisa que nós também às vezes esquecemos. A África é um continente diverso, com a sua heterogeneidade política e, acima de tudo, também tem partidos com uma inclinação de esquerda e também tem partidos com a sua inclinação de direita. Pronto. Eu acho que Venâncio Mondlane é um homem arguto, não é astuto, arguto, é um homem que sabe que neste momento André Ventura tem um protagonismo também dado, infelizmente, pelos meios de comunicação e tem, acima de tudo, uma presença no espaço da política portuguesa tão grande que isso também vai beneficiar Venâncio Mondlane, não obstante o conteúdo ou a matéria das conversas. Aqui é a moldura ou com quem Venâncio Mondlane vai estar, onde é que essa pessoa está no espaço mediático da política portuguesa, e isso é que vai trazer ou não benefícios para Venâncio Mondlane, porque eu acho que as pessoas neste momento, sinceramente, não estão minimamente preocupadas sobre aquilo que foi discutido ou não com André de Ventura. O que as pessoas sabem é que Venâncio Mondlane esteve com um dos maiores protagonistas da cena política ou do cenário político português neste momento. E isso é que conta. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma coreografia de mediatismo, de visibilidade e de uma projeção ao nível das redes sociais, ao nível
de quem vê televisão ou ao nível de quem ouve a rádio. Para aqueles que são os seguidores de Venâncio Mondlane, isto importa ou não? Importa, porque Venâncio Mondlane neste momento está a falar, como disse, com um dos protagonistas da política portuguesa, não é? Se ele estivesse a falar, por exemplo, com uma outra pessoa que tivesse o mediatismo e a projeção e a visibilidade que tem neste momento, na minha opinião, infelizmente, André Ventura e o seu partido, tudo isso seria bom, benéfico, porque ele está a aparecer, ele está a acumular pontos, ele está a acumular uma determinada projeção que é o que ele quer e precisa. Salomão Moyane acusa os movimentos libertadores em África do surgimento dos partidos da oposição. O jornalista diz que tal é consequência da estagnação dos partidos que governam os países africanos desde a sua independência. Mas eu noto uma coisa nos partidos libertadores, de uma maneira geral, que estagnaram-se. Os partidos libertadores são responsáveis pelo crescimento da oposição contra eles. Por exemplo, eu não fico feliz quando eu ouço que aquilo que aconteceu depois das eleições, aquelas manifestações, não era problema de resultados eleitorais. É uma agenda que... Não, desculpe lá. Enquanto para Frelimo são forças externas, para Renamo são aquelas, mas também são mão externa de alguém. Por quê, pá? Então, mas é fácil de ver. A maior mão externa que está na Renamo é o Yusuf Mahamat. É ele que está a dificultar o crescimento da Renamo, está a dificultar o... Salomão Moyane faz estes pronunciamentos no programa A Semana com Salomão Moyane, que vai passar amanhã, pontualmente às 20 horas e 45 minutos, aqui na MBC TV. Salomão Moyane vai ainda analisar os pronunciamentos preocupantes do Presidente da República e a crise interna na Renamo e a incapacidade política de Yusuf Mahamat. Para já, vamos acompanhar um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Muitos portugueses tinham consciência de que eles eram estrangeiros, eles não eram daqui. Né? Faziam parte de uma potência ocupante. Muitos tinham maltratado pessoas, muitos tinham enriquecido ilicitamente através da exploração dos moçambicanos. E, portanto, eles conheciam os seus pecados. Devo reconhecer que nos últimos anos houve uma certa desorientação política e moral do país. É preciso que, a partir da cadeia, do próprio presidente, das pessoas próximas dele, sinta o peso da responsabilidade de moralizar o país, aceitarem passar sacrifícios, né? Serem escravos deste compromisso de que nós precisamos de moralizar este país. Acompanhe aqui na MBC TV. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós
garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Mas eu noto uma coisa nos partidos libertadores, de uma maneira geral, que estagnaram-se. Os partidos libertadores são responsáveis pelo crescimento da oposição contra eles. Por exemplo, eu não fico feliz quando eu ouço que aquilo que aconteceu depois das eleições, aquelas manifestações, não era problema de resultados eleitorais. É uma agenda que... Não, desculpe lá. Enquanto para Frelimo são forças externas, e para Renamo são aquela, mas também são mão externa de alguém. Por quê, pá? Então, mas é fácil de ver. A maior mão externa que está na Renamo é o Suvumad. É ele que está a dificultar o crescimento da Renamo, está a dificultar o avanço da Renamo. Acompanhe aqui na MBC TV. Bem-vindo de volta ao jornal. O especialista em compliance Alexandre Langa defende a implementação de programas de compliance como um dos meios para combater a corrupção e branqueamento de capitais no país. Em Moçambique, o branqueamento de capitais constitui crime punível por lei. Trata-se de uma prática que visa ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, transformando-os em ativos com aparência de legalidade. Neste processo são usados tanto sistemas financeiros formais como canais informais, com o objetivo de movimentar e disfarçar o dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Segundo o especialista em compliance, Alexandre Langa, a persistência de práticas criminosas no país favorece a ocorrência de branqueamento de capitais. A ocorrência de um crime precedente, normalmente, porque existe um leque de crimes que vão acontecendo previamente àquilo que depois nós chamamos de branqueamento de capitais, como seja a existência de um crime de roubo, a existência da agiotagem, a existência de um crime de rapto, cárcere privado, entre outros. Então, a existência desta prática criminosa previamente é que vai dar aso à existência daquilo que depois, mais adiante, nós iremos chamar de branqueamento de capitais, porque existe um processo em que as transações ou os fundos que são originários dessa atividade criminosa são convertidos dentro do sistema financeiro através de depósitos, quer seja através de transferências. Isto vai permitir com que exista essa aparência de legitimidade daqueles fundos que outrora tiveram uma origem criminosa. Para Langa, a introdução e implementação de programas de compliance constitui um dos mecanismos eficazes no combate ao crime de corrupção e branqueamento de capitais. A implementação de programas de compliance é dos mecanismos que deve ser considerado,
Tanto que, neste momento em Moçambique, nós ainda temos isto apenas sendo um aspecto discutido bastante a nível do sistema financeiro. No entanto, a questão do compliance não deve ser vista apenas no sistema financeiro. Tanto que em outras geografias, usando o exemplo do Brasil, por exemplo, a própria lei obriga que as instituições tenham uma área de compliance. E é esta área que ajuda a dinamizar estas questões, porque as questões de gestão de conflitos de interesse que existem dentro das entidades pode ser monitorada, porque o compliance tem vários pilares. Tem a avaliação de risco, tem a necessidade de implementação de um canal de denúncias, tem entre outros pilares. E particularmente na questão da avaliação de risco e denúncias, gestão de conflitos de interesse, estes aspectos são os que permitem com que situações como fraudes que possam ocorrer, atos de suborno que possam ocorrer dentro das instituições, possam ser identificados, porque as pessoas têm disponíveis linhas abertas para efetuarem denúncias que possam acontecer. O especialista falava durante o programa Estado de Direito, transmitido nesta sexta-feira na MBC-TV. O presidente da República destaca a soberania alimentar como prioridade na agenda da CPLP. Daniel Chapo, que falava após a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da organização, sublinhou a importância do evento para o estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os países membros. O chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, encerrou esta sexta-feira a sua participação na 5ª cimeira da CPLP em Bissau, capital da Guiné-Bissau. À imprensa, Daniel Chapo destacou a soberania alimentar como prioridade da agenda da comunidade. É verdade que a CPLP tem discutido basicamente questões políticas, mas neste caso concreto houve um tema bastante importante que tem a ver com a soberania alimentar dos países de língua portuguesa. Quando nós temos a população com fome, ela fica vulnerável a muitas coisas. Mas quando não temos fome, a população com segurança alimentar, dificilmente esta população pode ser manipulada. Portanto, contamos também com questões de segurança e achamos que foi um tema bastante importante. O presidente da República destacou ainda a importância do evento pela necessidade de estreitar as relações de cooperação com os países membros. Precisamos estreitar cada vez mais as relações de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa e achamos que a CPLP é uma comunidade muito importante para o efeito. A cimeira de Bissau marcou a transição da presidência da CPLP de São Tomé e Príncipe para a Guiné-Bissau, que assumirá o mandato para o biênio 2025-2027. Ainda em Bissau, o presidente da República, Daniel Chapo, enalteceu o papel estratégico da diáspora moçambicana na promoção da boa imagem do país e no reforço das relações internacionais durante o encontro com a comunidade residente na Guiné-Bissau. E eu estou bastante satisfeito porque todos que estão aqui são moçambicanos, mas estão em missões concretas, não é? E estão a fazer coisas concretas, até em organizações internacionais. Para isso e para nós isso é um orgulho ver moçambicanos num outro país a prestarem serviços de qualidade e profissionais destacados a nível das organizações internacionais. Para nós isso é bastante importante. Agora é importante também interagirmos de forma que realmente, como moçambicanos, somos embaixadores do país onde nós nos encontramos. Representamos a nossa bandeira, o nosso hino e tudo aquilo que é Moçambique. Sendo assim, é bastante importante nós nos encontrarmos convosco para continuarmos a promover a boa imagem do país na diáspora, sobretudo aqui em Guiné. A Ordem dos Advogados de Moçambique classifica como pesado o legado que o falecido advogado Elvino Dias deixou, porque ensina a defender os ideais da classe até as últimas consequências. O bastonário da Ordem dos Advogados falava esta sexta-feira, durante a entrega a título póstumo do Prémio Nelson Mandela 2025 à família do malogrado
anunciado em maio último. Em maio último foi anunciada a atribuição do Prémio Nelson Mandela pela ProPublica a título póstumo ao advogado Delvino Dias, assassinado a 19 de outubro último por indivíduos até então desconhecidos. Para a Ordem dos Advogados de Moçambique, o malogrado deixou um legado de ensinamentos pesados porque ensinou que se deve defender os ideais até as últimas consequências. Em reconhecimento disso, e o próprio comunicado da ProPublica é muito claro quando escreve o advogado do povo. E é efetivamente. Para nós, enquanto Ordem dos Advogados de Moçambique, ele deixa-nos um legado pesado, extremamente pesado, porque nos ensina, naturalmente, que devemos defender os nossos ideais até as últimas consequências. O Dr. Delvino Dias podia ter escolhido um outro caminho, podia ter escolhido o caminho de trabalhar para a banca, como em algum momento da sua vida trabalhou, abrir um escritório, tinha competência para isso, mas decidiu que tinha um ideal e perseguiu esse ideal. A ProPublica diz que o advogado é um exemplo de coragem, independência e integridade que continuará a inspirar os advogados do país e do mundo. A voz de Delvino Dias calou-se, mas o seu exemplo de coragem, independência e integridade continuará a inspirar os advogados de Moçambique e de todo o mundo. A ProPublica insta as autoridades moçambicanas, e em particular o Sr. Procurador-Geral da República, a diligenciarem pela identificação dos autores materiais e morais deste ultrajante crime e a garantirem justiça, independência e liberdade para os advogados de Moçambique. A viúva do malogrado agradeceu a distinção e manifestou o seu desejo de ver criada a fundação com o nome do falecido. Primeiro agradecer pelo prêmio. Através desse prêmio, esse prêmio, esse valor, eu queria pedir a todos, eu queria abrir uma fundação em nome de Delvino Dias, começando com esse valor. A edição de 2025 foi atribuído a título póstumo ao advogado Delvino Dias por defender os mais altos interesses da nação, democracia e liberdade de expressão, o sufrágio universal e todos os outros direitos fundamentais. Hoje é sábado e, como é de praxe, temos a opinião de Elísio Macamo. E nesta opinião que vamos passar agora, o sociólogo aborda a indicação de idosos para cargos do Estado. Acompanhe. Boa noite, estimados telespectadores. Todos vimos o vídeo de um octogenário caminhando com dificuldades para ser empossado como membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Algumas pessoas usaram o vídeo para comentar sobre a disfuncionalidade do país. E, com efeito, em muitos países africanos, a permanência prolongada de políticos idosos em cargos de alto nível levanta uma questão delicada, mas que me parece urgente. Como conciliar o respeito devido à idade com a necessidade de garantir eficácia, renovação e representatividade real nas instituições do Estado. O exemplo recente do presidente dos Camarões, com 92 anos e pronto para disputar mais um mandato, tem eco noutras geografias, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com Trump, também é um octogenário. Só que em África, onde a maioria da população tem menos de 25 anos, a tensão entre uma elite política envelhecida e uma juventude maioritária ganha contornos especialmente preocupantes. É importante, talvez, começar por distinguir dois domínios da política: ao domínio da representação e ao da execução. Num parlamento, faz pleno sentido defender a presença de idosos. A representação política deve refletir a pluralidade da sociedade e isso inclui naturalmente pessoas com mais idade, cuja presença pode enriquecer o debate com memória institucional, com sabedoria acumulada e uma ligação simbólica com gerações anteriores. Eu até usei este argumento para defender a inclusão de um idoso, em particular, na lista eleitoral da Frelimo. Já noutros órgãos, como conselhos técnicos, ministérios executivos, agências operacionais,
O critério principal não é representatividade, mas sim a capacidade funcional. Isto é, a rapidez de decisão, atualização técnica e liderança sob pressão. A ideia de que a legitimidade garante sabedoria ou competência atual pode ser ilusória. Um general reformado há décadas pode ter experiência da guerra de libertação, mas isso não o qualifica automaticamente para lidar com drones, cyberataques ou crime organizado transnacional. É preciso também fazer outra distinção importante. Se o órgão em causa é consultivo, como é o caso de certos conselhos de defesa e segurança, então os critérios mudam. Nesses contextos, a presença de idosos pode se justificar por motivos como a valorização da memória institucional, a necessidade de equilibrar gerações num espaço de assessoria e o reconhecimento do papel simbólico que algumas figuras desempenham. Nesses casos, a contribuição de um octogenário pode ser valiosa, desde que haja condições reais de participação. E essas condições são a lucidez e a capacidade de compreensão dos assuntos discutidos e de expressão de opiniões. Se isso não está assegurado, a nomeação corre o risco de se tornar apenas cerimonial ou clientelar, prejudicando a credibilidade do órgão consultivo. Portanto, do ponto de vista ético, é essencial garantir que o respeito pelos mais velhos não se transforme em instrumentalização política. Quando figuras muito idosas aceitam ocupar funções exigentes, é legítimo perguntar se o fazem em nome do serviço público ou para preservar redes de influência. A ética republicana exige precisamente o contrário, lucidez para saber quando é a hora de dar lugar a outros sem perder o respeito da sociedade. Politicamente, a gerontocracia é arriscada, porque ela bloqueia a circulação de elites, descredibiliza o sistema junto de uma juventude impaciente e fragiliza a capacidade de inovação do próprio Estado. Pior ainda, quando o apego a figuras envelhecidas se deve mais à sua carga simbólica do que à sua utilidade presente, nós temos uma forma de conservadorismo institucional paralisante que pode impedir a renovação necessária à vitalidade democrática. Então, como conciliar inclusão e funcionalidade? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o envelhecimento não desqualifica ninguém, mas também não justifica privilégios institucionais automáticos. Ter sido importante no passado não confere por si só legitimidade para ocupar cargos de elevada exigência no presente. Em segundo lugar, é necessário distinguir os espaços. No Parlamento e em órgãos de representação plural, a presença de idosos é desejável e enriquecedora. Já em cargos executivos ou consultivos com exigência técnica, o critério deve ser a contribuição efetiva e atual, não o simbolismo. Por fim, é possível e desejável criar mecanismos institucionais de proteção, idade limite para certas funções, avaliações médicas independentes, regulares ou mandatos não renováveis após determinada idade. E essas medidas não excluem por discriminação, mas protegem a funcionalidade do Estado com respeito e clareza. Portanto, a dignidade dos mais velhos não se defende com cargos que já não podem exercer plenamente. Defende-se com escuta, com memória, com gratidão e com a coragem de garantir que o futuro da política num país jovem não seja prisioneiro de um passado glorioso, mas já distante. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Está tudo dito e com a opinião de Elísio Macamo colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Até amanhã, fique bem.